Estarmos reunidos para adorá-lo na beleza de sua santidade, é sem sombra de dúvida um privilégio. É uma alegria poder cooperar com os irmãos nesta noite. Glória, aleluia, Deus. Onde temos sentido a presença de Deus. Que engrandecer ao Senhor por mais uma vez Ele nos dar a oportunidade de estarmos juntos para adorar. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus pela vida do pastor Jorge, pastor Vera, assim como também todo o corpo de obreiros, presbítero Wesley, presbítero Nelson. Que Deus continue abençoando todos os irmãos. Deus de maneira poderosa continue abençoando as obras de vossas mãos. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Glória a Deus. Logo depois nós vamos ler Ezequiel capítulo 36, amém? João capítulo 15, versículo 4. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Está escrito assim, a poderosa palavra de Deus: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Glória, aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Ezequiel capítulo 36, que eu quero discorrer, o que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Capítulo 36, versículo 25. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, Ezequiel capítulo 36, versículo de número 25. Aleluia. Então aspergirei água pura sobre vós e vos tornareis limpos de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É Deus, aleluia. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Versículo 27, a parte A que diz: porei dentro de vós o meu espírito, porei dentro de vós o meu espírito. Amém? Podeis assentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Fala, Espírito Santo. Glória. Aleluia. Espírito Santo, meu amigo. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Entender a grandeza desse Deus, ou talvez se aproximar do que tange, ou do que é esse Deus, só é possível quando meditamos na palavra do Senhor. Porque esse Deus, ele é poderoso e na sua grandeza ele se comunica ao homem com atributos que são particulares a ele, como por exemplo, ele é onipotente, tem todo o poder em sua mão, todo o poder está nele e emana dele. E é diante desse Deus que é grandioso, poderoso, que nós adoramos a Deus, que nós servimos a Deus, que segundo a sua palavra nós temos a oportunidade de conhecê-lo. É justamente tentando conhecer esse Deus que nós meditamos na palavra, e a palavra revela um Deus poderoso. Um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que chamou à existência aquilo que não existia pelo poder da sua palavra,
Um Deus que não precisou de artifícios humanos, de recursos humanos para operar segundo a sua vontade. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E o próprio profeta Isaías revela isso, dizendo que antes mesmo que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa retirar o que está em minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? A grandeza de um Deus poderoso que se revela ao homem segundo a sua palavra. Diante dessas revelações bíblicas que o Senhor permite ao homem conhecer mediante a palavra do Senhor, existe algo que nos chama a atenção. Esse Deus tão poderoso, esse Deus tão grande, esse Deus onipotente, onipresente, Deus que está em todos os lugares, um Deus sabedor de todas as coisas, um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que promete e cumpre segundo aquilo que Ele prometeu. Esse Deus, Ele decide fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança. E a gente quer, segundo a palavra do Senhor, entender qual foi o motivo pelo qual, o propósito pelo qual Deus fez o homem. Já foi dito aqui, nós sabemos que dentre os muitos propósitos que Deus se revela, ou revela segundo a sua palavra, no propósito determinado a fazer o homem, está o de adorar o seu santo nome. É bem verdade, o profeta Isaías, no capítulo 43, salvo engano, ele vai dizer que o Senhor nos formou para proclamar a adoração ao seu santo nome. A bem da verdade é que toda a criação e toda a criatura foram criados para o esplendor da glória de Deus. Então todas as coisas devem glorificar ao Senhor. Tudo que foi feito por Ele foi feito para o esplendor da sua glória. Se resumiria apenas nisso e seríamos então apenas seres para adorar, se de fato este fosse o único propósito de Deus em fazer o homem. Só que eu pensando talvez com a mentalidade de um pregador, de um itinerante, eu quis entender como não seria então essa guerra se houvesse de um povo como a gente adorando a Deus, sendo que o próprio Deus, na sua onipotência, tendo o poder em sua mão, criou para si anjos que o adoram 24 horas por dia e não cessam de adorar. E eu me perguntei ao Senhor qual seria então o motivo pelo qual que o Senhor haveria feito o homem. Se esse motivo fosse unicamente adorar o seu santo nome, eu me guardaria em me estudar. Mas eu queria entender, e segundo a grandeza desse Deus poderoso, eu entendia, por mais que o Senhor ainda não me houvesse revelado, eu entendia que Deus tem sempre um propósito além desse. Deus nunca pede adoração a ninguém, a bem da verdade é essa. Deus é adorado e a adoração deve ser voluntária. A gente deve adorar a Deus não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é. Porque quando adoramos a Deus por aquilo que Ele é, não importa o que Ele fez ou o que Ele deixou de fazer, Ele sempre vai ser adorado. Mas o que me chama a atenção é que Deus, antes de fazer o homem, fez anjos para adorá-lo. Isso é um absurdo, porque os anjos não pecam, os anjos não erram, os anjos não param de adorar para pedir algo para Deus. A bem da verdade é que você nunca vai ver um anjo errando, pecando e nem mesmo batendo de frente com as ordens de Deus, porque eles foram criados para adorar ao Deus Todo-Poderoso. A prova disso é que o texto bíblico diz que aqui agora, nesse exato momento, enquanto você está me escutando, os anjos não param, eles estão proclamando a adoração a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E enquanto você para de adorar, os anjos continuam adorando, continuam adorando. Então, se Deus tem anjos para adorá-lo, o que poderia mover Deus ou o coração de Deus à nossa adoração? Sendo que o anjo não peca, o anjo não erra, o anjo não pede, o anjo não vem para o culto porque está com problema, o anjo vem ao culto para adorar a Deus. Mas certamente alguém que está me escutando aqui já veio para o culto em busca de algo do Senhor, veio machucado, veio ferido, e muitas foram as vezes que você veio caído, que você veio numa circunstância um tanto quanto difícil.
E ficaria desleal Deus parar de ouvir a adoração dos anjos para ouvir a adoração de alguém. É por isso que eu disse que a adoração deve ser voluntária, porque é aí que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus não é apenas um glória a Deus e um aleluia que sai da minha boca. O que move o coração de Deus não são belas canções que são entoadas por vozes lindas e maravilhosas, como foram entoados aqui esta noite. Mas o que move o coração de Deus é a intenção por detrás daquilo que está sendo dito. Deus, Ele sabe que você veio aqui e certos anjos estão adorando Ele sem parar. E estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas você passou luta a semana toda, passou dificuldade, foi para o trabalho. Alguém aqui, o chefe, atribulou a vida dele. Tem gente aqui que veio de casa, deixou o filho numa tribulação. Só Deus sabe como está o filho. Tem jovem aqui que só Deus sabe como é que está o pai. Talvez está no boteco, talvez está num bar, entregue aos vícios. E é isso que move o coração de Deus. Porque talvez a expectativa de alguém comumente, de alguém natural, é numa situação como essa que você está vivendo, murmurar, reclamar, deixar para lá, desistir, não vir para o culto. Mas é isso que move o coração de Deus. É isso que faz Deus se levantar do trono para sentir o cheiro adorável da nossa adoração. Não é porque eu canto bonito, é porque mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando a porta fecha, mesmo quando a enfermidade vem, porque crente é assim, irmão, crente é muito louco. A verdade é essa. Hoje eu estava conversando com alguns jovens lá da igreja, em uma visita que eu fiz à tarde. Eu dizia para eles: os crentes são muito loucos. Ele disse: pastor, por que crente é muito louco? Porque o crente está na prova, está desempregado, está na luta, não sabe nem como é que vai almoçar amanhã, o que vai fazer. Mas quando chega no culto, ele só quer saber de adorar a Deus, ele só quer saber de glorificar a Deus. Aí Deus, que tem os anjos que são santos, que não pegam, que não erram, que o adoram incessantemente, para ouvir a nossa adoração, porque Ele sabe que nós tínhamos tudo para desistir, mas ainda assim, diante da dificuldade, do conflito, do que é que queira vir, nós não pararemos, porque sabemos que o nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E não é por aquilo que Ele fez, não é por aquilo que Ele vai fazer, é por aquilo que Ele é na nossa vida. Nós adoramos a Deus mesmo quando a porta está fechada, mesmo quando estamos no deserto. E isso faz com que Deus olhe para esta igreja neste dia. E talvez alguém que entrou aqui fraquinho, alguém que entrou aqui pensando em parar, alguém que entrou aqui numa dificuldade tamanha, pode alegrar-se e alegrar o seu coração, porque os olhos do Senhor estão atentos a este lugar. Porque se tem uma coisa que Deus procura, são verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tem tudo para não adorar, mas tem verdade. Ele acredita num Deus que é poderoso, que ainda que a cura não venha, que ainda que a porta não abra, Ele vai ser adorado, custe o que custar. O meu Deus é digno de ser adorado. Mas seria muito pouco para Deus, diante de uma tamanha história como essa, criar o homem apenas para adorar o seu santo nome. O Senhor, Ele tem alguns propósitos, e dentre os propósitos, um dos quais eu revelo aqui esta noite, talvez você até já saiba disso, é justamente o propósito que foi revelado no Éden. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E isso quer nos dizer que o próprio Deus deu ao homem a capacidade que não deu a nenhum outro ser, a nenhuma outra criação. Nós somos a única criação de Deus que somos dotados de racionalidade. Nós temos razão. E por isso fica-se então entendido que quando Deus fez o homem, fez eu, fez você, a imagem e semelhança de Deus, Deus estava nos dotando, Deus estava nos atribuindo de alguns atributos que seriam necessários para que houvesse um relacionamento entre Deus, o homem e o homem e Deus. E esses atributos é justamente o ser imagem e semelhança de Deus. Deus nos dotou de racionalidade. Nós podemos pensar, e sendo assim escutamos, entendemos e respondemos, podendo assim se relacionar com esse Deus que é Criador. Então esse Deus que é adorado por tudo, é adorado por todos, faz o homem à sua imagem e semelhança. E ali no Éden Ele revela um dos mais belos propósitos que Ele tinha para com essa
sua criatura, era o de se relacionar com Ele. Deus amava ou ama se relacionar com o homem. Quando Deus coloca o homem ali no Éden, a saber, o primeiro homem, Adão, Deus outorga ao homem alguma missão dentro dali e deixa claro que o Senhor não o deixaria sozinho. O próprio Deus se manifestaria ao homem, mantendo um relacionamento com ele. A prova disso é quando o texto bíblico diz que o próprio Deus, na viração do dia, onde? Diga comigo, na viração do dia. Pode ser melhor, diga na viração do dia. Quando o termo bíblico que se refere à viração do dia revela que o Deus Todo-Poderoso se manifestava a Adão na viração do dia, é muito mais do que nós, ou possivelmente alguém entendeu, achando que essa viração do dia era justamente por volta das 18 horas, quando o sol está se pondo e a noite está vindo, e a gente entende que a viração do dia é justamente isso, é o dia passar para a noite. Mas a viração do dia ali não está ligado com o dia passar para a noite. A viração do dia ali está totalmente ligado no original à movimentação do vento. O Senhor estava dizendo ali na sua palavra que assim como o vento sopra para onde quer, para lá, para cá, e nada impede dele soprar, assim era Deus com o homem. Quando ele queria se relacionar, ele encontrava naquele ser racional um relacionamento com ele, porque Deus, fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança, dotou ele de dois atributos: razão e santidade. Ele é imagem, ele é santo como Deus é santo, e ele é semelhante, ele tem a razão que Deus tem para pensar como Deus e se relacionar com Deus. Mas nós sabemos, irmãos, e o nosso inimigo, ele é astuto. Quando ele entendeu que Deus tinha prazer em se relacionar com o homem, ele diz: eu vou acabar com isso. Eu sei como eu acabo com isso, porque o nosso inimigo, ele tinha relacionamento com Deus, e ele sabe que o pecado, que o erro, que a falha gerou justamente esta separação. E ele diz: eu preciso fazer com que o homem perca este propósito divino sobre a vida dele. O que o inimigo fez foi ali no jardim, e segundo uma ordem que Deus havia deixado para Adão, porque Deus é assim, irmão. Deus, ele não tenta ninguém. Deus prova. Quem tenta é Satanás. Deus prova na intenção de aprovar. Satanás tenta na intenção de fazer com que você caia. A intenção de Satanás tentar é fazer cair. A intenção de Deus provar é fazer se levantar. E quando Deus prova o homem no jardim, Deus não quer que o homem caia. Deus quer que o homem revele que Deus é maior do que qualquer coisa. Aí o Senhor mostra para o homem que ele é o Deus da suficiência, é o Deus da necessidade, é o Deus que supre todas as necessidades do homem, inclusive as relacionais. Deus está se comunicando com o homem, olha para Adão e diz: Adão, tudo isso agora é teu. Você está vendo essas árvores aí que estão ao seu redor? Todas elas são frutíferas, todas elas têm frutos. Você pode comer de qualquer um desses frutos. Não é proibido, Adão. Quando houver a necessidade de se alimentar, qualquer árvore aí fora, você pode comer. Deus está dizendo para Adão: não tem limite. O que está aí é tudo seu. Pode comer qualquer fruto de qualquer árvore. Só tem uma coisa: eu plantei uma árvore no meio do jardim, Adão, e esta árvore vai ser a prova do relacionamento que eu tenho com você, porque o relacionamento vai ser condicionado a uma ordem e a obediência a esta ordem. Deus está dizendo: você pode comer do que for necessário, mas dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Mas a gente sabe a narrativa bíblica. Um certo dia a serpente astuta apresenta-se a Eva, ludibria a Eva, aproveita que ela está olhando e cobiçando aquele fruto, ela come, dá ao seu marido, que consensualmente come também o fruto. A bem da verdade é que naquele momento o pecado entra, e Adão revela justamente o que tem acontecido nos dias de hoje, porque passa desapercebido por muitos. Qual foi o princípio que Adão teve que quebrar para poder alcançar aquilo que ele queria? Porque é mais ou menos assim: Deus se apresenta a Adão e diz: Adão, o que você precisa eu lhe dou. Daquela árvore você não precisa dela, você não pode comer. Adão come da árvore porque, segundo a sua concepção, o que Deus deu para ele é pouco, não é suficiente. E quando o que Deus deu para mim não é suficiente, eu quero princípios para alcançar aquilo que eu quero, sendo que não é a vontade de
Deus. O que Adão está dizendo para Deus é: Deus, tudo que o Senhor me deu não vale, não está me satisfazendo, eu preciso de algo mais. E quando nós nos perdemos e queremos algo mais desta vida, a não ser a presença desse Deus glorioso e o que Ele tem, e o que a sua vontade se cumpra sobre a nossa vida, a gente começa a quebrar princípios. É por isso que tem muito crente que está adorando na igreja, mas lá fora nunca foi crente, nunca foi cristão. Sabe por quê? Porque aqui até dá glória, mas lá fora não tem renúncia, lá fora não tem obediência, lá fora não tem vida com Deus, porque certamente ele acha que Deus é um mágico da lâmpada, que a qualquer momento em que você dá uma esfregadinha, ele sai da lâmpada para satisfazer o seu desejo. E não é bem assim. Deus, ele supre a nossa necessidade, e ele nos mostra que o que ele tem para nós é suficiente. Mas quando o que Deus nos dá deixa de ser suficiente, o jovem cai, o obreiro deixa de operar, o obreiro para de fazer a obra, porque a gente acha que Deus já não quer mais fazer e nos dar. Irmão, se tem um sentimento que tem entrado dentro de nossas igrejas e que tem sido um veneno, que tem perturbado as nossas igrejas, é a tal da ingratidão. A gente está indo para a igreja para adorar um Deus, querendo que na troca da minha adoração Deus se manifeste para fazer alguma coisa por mim, e a gente se esquece que o que Ele já fez é suficiente. E quando o que é suficiente deixa de ser necessário, o que é necessário deixa de ser suficiente. Eu quero princípios, aí não oro mais, não jejuo mais, porque o que eu quero não é apenas o que Deus me deu. O que eu quero é viver nesta vida aquilo que eu acho que é o prazer. Irmãos, o homem infelizmente lá fora é produto do meio, e o meio tem influenciado até mesmo os nossos crentes, porque vivemos aí um capitalismo amedrontador, um capitalismo brutal, que tem feito você enxergar a vida de uma forma totalmente errada. A gente lá fora leva uma vida que acha que tudo que me satisfaz, o que me dá prazer, eu trago para mim, e quando deixa de dar prazer, quando deixa de me satisfazer, sabe o que eu faço? Eu jogo fora. É lá fora que acontece isso, irmãos. Esse capitalismo prega e ensina o homem que a gente só vale o que a gente tem, e que as coisas só vão ter valor para mim se elas me derem prazer. Aí você vem para a igreja e acha que Deus é igual lá no mundo, porque lá no mundo, principalmente os jovens, acham que é desse jeito. Um exemplo disso é a tal da picada, porque a gente acha que um dia a gente vai viver a juventude pro resto da vida, e enquanto estamos aqui, a gente só quer aquilo que dá prazer. A gente fica com uma, fica com outra, e quando deixa de dar prazer, a gente joga para lá. Já muda, até os casamentos hoje estão desse jeito aí fora. Enquanto está dando prazer, enquanto está me satisfazendo, aí é meu casamento, mas quando deixa de satisfazer, eu jogo fora, eu parto para outra. E isso tem entrado dentro de nossas igrejas, porque a gente só quer aquilo que nos satisfaz. Você quer ver um exemplo? A gente vai para um culto, e a primeira coisa que a gente olha é para o pregador, para o cantor, porque se o pregador não for bom para me satisfazer, para satisfazer no que eu quero, eu nem vou para a igreja. Não, hoje é quarta-feira, é culto de ensino, não me dá prazer. Então, se não me dá prazer, eu descarto. Mas se me dá prazer, eu vou lá, dou uma flertadinha e depois volto para casa para viver da mesma coisa. Nós estamos vivendo nesta última hora da igreja este modelo de cristianismo. E infelizmente, a grande maioria dos crentes só quer participar daquilo que dá prazer, é daquilo que é festivo, é daquilo que celebra, é daquilo que mexe comigo. E quando Deus começa a exortar, o glória a Deus para, a vontade de ir embora chega. A gente começa a olhar para o relógio e fica preocupado com o tempo, e a gente se esquece até mesmo por que é que Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui, claro, para adorar o seu santo nome, mas também para falar conosco. E nessa palavra Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não é um jovenzinho lá fora do mundo, que você dá uma ficada, dá uma apertada e depois vai curtir com o outro. Não, com Deus é diferente. Com Deus tem que ter compromisso. Com Deus tem que ter compromisso. O que está acontecendo nesta última hora da igreja é que a gente está tratando Deus como um fast food, como um mercado. Deus nos fez para se relacionar, e a gente acha que se relacionar com Deus é se relacionar com uma ficadinha lá fora. Porque como deixa de me agradar, como deixa de me satisfazer, eu largo fora e parto para outro. Irmão, Deus não é Deus de ficada, Deus é Deus de casamento.
a ingratidão. Porque Deus tudo para ele e proibiu ele de uma árvore. E ele quer comer justamente daquela que foi proibida, deixando claro que o que Deus deu para ele é insuficiente. Ele come. E o pecado entra. E a problemática é gerada. Por que a problemática? Porque o relacionamento com Deus agora está interrompido. Por quê, Maia? Porque Deus é santo. Eita, glória! E o homem se fez pecado. E sendo agora pecador, Deus sendo santo, não pode mais se relacionar com o homem. O texto célebre, o texto áureo dessa festividade, se você ler alguns versículos depois, você vai entender que todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, porque aquele que corrobora com o pecado é inimigo da santidade. Éramos inimigos de Deus. O pecado cauterizou a mente do homem e fez com que o homem se esquecesse desse propósito. O homem agora vive uma busca incessante em satisfazer um vazio dentro de sua alma, que ficou justamente evidente lá no Éden, quando o pecado entrou. Porque o pecado fazendo parte do homem, o que é pior, não é o ato do pecar, é a natureza pecaminosa. Porque não é apenas porque eu pequei, é porque eu sou pecador. A palavra do Senhor vai nos colocar em uma situação um tanto quanto distante de Deus. A própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós sabemos que não há, segundo o sábio Salomão, um homem na terra que seja justo e que não faça nada, que não queira nada em troca. A bem da verdade é que o homem, ele se corrompeu, e se corrompendo, deixando agora o pecado reinar em seu coração, o pecado cauterizou o coração do homem, fez com que o coração do homem se distanciasse de Deus. E não apenas isso, mas agora, estando cauterizado o coração do homem, bloqueou o homem de ouvir a mensagem de Deus, de sentir a presença de Deus. Eu peco tanto que o meu coração se cauteriza, e como Deus fala, não sinto, não sei mais que é Deus quem está falando. Deus, sabendo de que necessitaria se relacionar com o homem, por conta desse vazio existencial que habita dentro dele, que só é suprido com a presença desse Deus que é bendito, Deus vai se manifestar ao homem com algumas alianças. E você sabe, mas dentre as alianças veterotestamentárias, Deus cumpriu todas elas, mas o homem não foi capaz de cumprir o seu lado do pacto. E o homem, errando novamente, percebeu Deus que era necessário de uma vez por todas pagar essa dívida e lançar sobre o homem, dar ao homem uma oportunidade. Por quê? Porque estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos, a bem da verdade, nós estávamos aflitos, perdidos e sendo julgados por um pecado, e pela nossa natureza pecaminosa morreríamos, porque a palavra do Senhor deixa claro que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Me faz entender que se o pecado trabalhou, ele precisa receber uma causa trabalhista. É o advogado que está trazendo uma causa ao juiz e apresentando o seu cliente. Quem é o cliente do advogado Satanás? É o pecado. E o pecado está querendo justamente a sua paga, está querendo o seu salário. Ele diz: eu trabalhei e eu quero a minha paga. Qual é a tua paga? O salário do pecado é a morte. Então o que eu tenho que fazer? Mata todo mundo. O juiz é justo, e olhando para o homem, percebido de que no homem havia o pecado, ele diz: eu tenho que matar o homem, porque eu sou justo, meu plano é justiça, eu tenho que declarar a justiça. O juiz que é justo pegou o martelo, e na hora que ele foi decretar a sentença, meu Deus, você não dá glória, quando ele foi decretar a sentença, que era contra mim e contra você, porque estávamos perdidos, irmãos. Quando Adão pecou no Éden, ele condenou toda a geração humana. Todos os homens foram perdidos pelo pecado, mas Jesus Cristo entrou no tribunal, e em 1 João, a epístola revela dizendo: filhinho, estas coisas nos escrevi para que vós não peques, mas se outrora alguém dentro de vós pecar,
deste homem. Não tem o que fazer, está comprovado. Eles são pecadores, eles pecam todo dia, tem a natureza pecaminosa, tem que morrer, tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Aí Jesus entrou e nem precisou, estou conjecturando, irmão. Jesus entra no tribunal e não precisa nem falar, ele só precisa arregaçar a manga e mostrar as marcas dos cravos na cruz do Calvário. As mãos, quando o inimigo disse, como é que fica a situação? Ele pegou aí, entra Gálatas capítulo 5, ele pegou o escrito que era contra mim e contra você, a dívida que era impagável, ele pegou o escrito da dívida e encravou na cruz, dizendo que a partir de agora, todo aquele que nele crê, agora não está mais sozinho, ele vai habitar em você. Quando ele morre, o seu sangue paga a dívida. Quando ele dá o brado, tetelestai, está consumado. Para os estudiosos sabem que sem ferir nada, o tetelestai também é traduzido por está pago a dívida. Porque naquele dia o inimigo estava dizendo: eu vou matar a Maria, eu vou acabar com a família do João, eu vou acabar com a família do Pedro, porque eles são pecadores. Aí Jesus se apresenta na cruz e diz: a partir daqui, antes era uma coisa, mas daqui em diante, todo aquele que olhar para essa cruz e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, estabelecerei um novo tempo sobre a sua vida, um tempo em que o Espírito de Deus vai habitar dentro de você. O que para mim, particularmente, soa como um dos maiores feitos de Deus. Porque o que Deus ou o que Jesus está prometendo ao dizer que vai enviar um Consolador e que este habitaria em nós, o mesmo texto que nós lemos de Ezequiel capítulo 36 diz que ele habitaria em nós. Quer dizer que esse Deus que é grande e poderoso vai fazer morada em mim, ou faz morada em mim. O que foge de uma ideia, até mesmo teológica, porque partindo de um pressuposto da grandeza de Deus, biblicamente falando, o nosso Deus é grande demais. Não tem como comparar. Não existe vocábulo, não tem vernáculo, não tem palavra que seja capaz de expressar exatamente a grandeza desse Deus que nós servimos. A palavra do Senhor tentando nos fazer entender o quão grande é esse Deus. Ela vai dizer assim, que Deus é tão grande que as estrelas do céu, que nós não sabemos nem quantas são, Ele sabe exatamente quantas são e chama cada uma delas pelo seu nome, e todas elas lhe respondem e obedecem o seu chamar. A palavra do Senhor tentando trazer a grandeza do nosso Deus. Ele diz que as águas dos oceanos, não é de um oceano, é as águas dos oceanos que nos arrodeiam, cabem na palma da mão do Deus que nós servimos. A palavra do Senhor vai tentar trazer-nos a grandeza de Deus e vai deixar mais ou menos claro assim, dizendo que se Deus agora, é óbvio que Deus não cansa, mas se Deus quiser descansar, Ele se senta no espaço e usa a terra como descanso para os seus pés. Quando Salomão foi edificar o templo e assim o fez, no dia da inauguração, a palavra do Senhor diz que alguém chegou para Salomão e disse: Salomão, me explica uma coisa, é grande o templo, é bonito, Deus vai habitar aí dentro. Aí Salomão quebrou logo tudo e disse: rapaz, nem o céu dos céus são capazes de comportar a presença desse Deus. Quem dirá esse templo feito por mãos de Deus? É mais ou menos o que Jesus está prometendo, é mais ou menos isso. Eu vou pegar 1000 litros de água e vou colocar 1000 litros de água numa garrafa de 600 ml.
Quando Deus diz, eu vou habitar dentro de vós, Deus está dizendo, eu vou fazer um milagre. Por quê? Porque o homem é uma carcaça, e o próprio Salomão vai dizer que como a erva do campo, o homem assim é, ele murcha, cai e morre como o vapor que sobe e some. Assim é o homem, mostrando a nossa pequenez. Nós somos pequeninos demais diante desse Deus. Mas aí é que entra o poderoso